Vamos começar a nossa aula aí de atualidades, tá? Vamos fechar nosso assunto aí de atualidades e conseguir fechar nosso conteúdo também no nosso concurso, tá? Seja da prefeitura ou também, é claro, ixi, o negócio aí tá chique, hein? Seja da prefeitura ou também da Assembleia, né? Da saúde, pronto, quadro geral e saúde. Eu estou esperando da educação também do município, que foi prometido, mas até agora, e acho difícil sair ainda, né? Mas tá bom demais, tá? Então, na aula passada nós vimos as questões mais de globalização, questão de indústria, vimos aí BRICS, a expansão dele para países do Oriente Médio e também para países africanos, lembrando, é claro, que a descentralização industrial, ela está atrás dessa mão de obra barata, ela está atrás de incentivos fiscais, e esses novos países industrializados acabam sendo o berço dessa ida, né, ou o foco, o destino das indústrias. Então elas começam a sair da Ásia e vão se direcionando para Egito, Etiópia, tá, Irã, porque eles acreditam, lembram que eu falei para vocês na aula passada também, a questão da Primavera Árabe, hoje vai ser preciso lembrar dela aqui de novo, tá, já. Hoje nós vamos focar um pouco mais em América Latina, tá, vamos sair um pouco dos outros continentes, europeu, asiático e tal, e vamos focar um pouco mais na América Latina, vamos ver os conflitos aqui nos nossos vizinhos, vamos dar uma olhadinha em questão ambiental, tá? Por causa das últimas avanço, né, da fronteira agropecuária, por causa também do aumento do desmatamento nos últimos anos. Então vou mostrar algum gráfico para vocês aqui, nós vamos comentar uma coisa ou outra, tá? Claro. Vamos também olhar sobre o El Ninho, que chegou com muita força, chegando a ser chamado de Super El Ninho, tá? Que causou seca na região amazônica, que vocês viram rios volumosos, rios perenes, ficando só o fiozinho de água, ficando muito abaixo, barcos parados, em plena região amazônica. Isso era uma coisa inimaginável há alguns anos atrás. Então esse Super El Ninho veio com muita força agora, tá? Vamos teve um enfraquecimento dele agora, né? Março, nesse mês que nós estamos, é o enfraquecimento dele, tá? E agora a partir de junho, tá? Onde nós vamos entrar aí no nosso inverno, beleza? Nós teremos aí a volta da Laninha. Então o espaço entre o El Ninho e a Laninha foi menor, era maior, mas agora foi encurtado, não sabemos o motivo, mas nós vamos agora ter os fenômenos contrários. Se era chuva demais no sul, agora é estiagem. Se era estiagem no norte e nordeste, agora é chuva demais. Então é bem provável, quando nós chegarmos em outubro, cair a água, outubro, novembro, dezembro, já que vocês viram aí com o professor Júnior Gel, que período chuvoso aqui no estado é de outubro a abril, tá? Só que nos últimos anos, outubro parecia setembro, e setembro parecia agosto, ou seja, seco e quente que, pelo amor de Deus, 15 de novembro, nada de chuva, lá para o finalzinho de novembro vinha uma águazinha, que, pelo menos na banda da minha casa lá, eu acho que ela nem molhava o solo, tão quente que estava, ela chegava aqui, evaporava, tão quente que estava. Então, chuvas muito fracas. Dezembro que era realmente o mês de chuva nos últimos anos. Então, agora com essa laninha, teremos aí pelo menos uma expectativa de que outubro, novembro, dezembro volte com chuvas e chuvas fortes, como nós éramos acostumados há 10 anos atrás, aí, 5 anos atrás. Mas mesmo essa mudança, elas são atípicas, por isso que elas não entram no nosso clima, tá? Continua, deixa eu ficar bem claro aqui,
para não confundi-los, tá? Período chuvoso aqui no estado é de outubro a abril, maio a setembro, seco, tá? Mesmo você lembrando que nos últimos anos, outubro nada de chuva, novembro também não, mas outubro a abril é o nosso período chuvoso, tá? Mas Carreirinha aqui é sempre quente, porque estamos próximos da linha do Equador, então aqui é quente e seco, quente e chuvoso, ponto. Frio aqui, só na casa de vocês aí com ar-condicionado, porque lá em casa também no ventiladorzão, e aí às vezes eu tenho que abrir a janela, botar o ventilador do lado de fora do quarto, para ver se venta um ar frio de lá, de fora para dentro, porque se ficar com a janela fechada e só o ventiladorzão girando, é um ar quente, um bafão, parece que é dragão, né? Você não, todo mundo tem ar-condicionado em casa aí, graças a Deus, né? Eu é no... Mas vamos junto, nada não, um dia eu venço, amém, né? Você só fala um amém quando é vitória para você, né? Para mim, deixa esse liso aí, legal. Meus amados, olha aí, ó, Venezuela, nosso país vizinho aí, tá? Venezuela que desde 2013, ó como é tempo pra caramba, hein? 11 anos, começa a entrar numa crise sem precedência, tá? Venezuela que desde 2013, com a eleição de Nicolás Maduro, tá? E claro, a morte de Hugo Chávez, mas ele é cria de Hugo Chávez, ele é a mesma ideologia, uma ideologia que defende a tese de um socialismo para o século 21, era esse o sonho de Hugo Chávez, quando ele foi empossado presidente pela primeira vez, lá na década de 90 do século passado, beleza? Então ele toma posse lá, e aí vai querendo levar o que se chama de onda rosa, beleza? Onda rosa. Então sempre que você lê ou ouvir esse termo, refere-se a um movimento de esquerda, movimento socialista, dentro da América Latina, tá? Dentro da América Latina. Por isso que quando o ex-presidente Bolsonaro tomou posse, uma das primeiras medidas que ele fez foi acabar com um bloco econômico chamado Unasul, onde na visão dele e dos economistas que o cercavam, estava um bloco caminhando para um socialismo, tá? E ele não queria o Brasil nessa linha, então ele interrompe em 2019 o Unasul e cria o Prosul, tá? Que na visão dele estaria alinhado ao capitalismo, alinhado aos Estados Unidos, beleza? A Venezuela, eu coloquei aí, ó, essa placa que ficou muito famosa, não há comida, ou não tem comida, beleza? Por causa de um grande desabastecimento. E aí, podem passar para nós? Eu coloquei algumas coisas aqui no slide, não, passou 2 não? Eu acho que passou 2, só foi um? Isso, obrigado. Então eu coloquei aqui uns aspectos históricos, tá? Vocês vão ter acesso a isso, é claro, eu vou disponibilizar para vocês, de verdade, tá? Vou disponibilizar para vocês, de verdade, daí me arrumar um apagador e um... Tá? Então o que acontece? Tá aí a Venezuela, estão vendo ali a data, né? 2013, vamos voltar só um pouquinho antes, tá? Pouca coisa antes, pouca coisa. Lembram da Primavera Árabe? Boa! Então é o seguinte, essa Primavera Árabe, que foram manifestações de jovens, tá? Manifestações de jovens que ocorreram em países árabes em prol de melhoria socioeconômica. E aí, igual eu falei para vocês na aula passada, ocorreu Argélia, Líbia, Tunísia, ocorreu no Egito, só que aí, isso é 10, hein? Só que aí, ela chegou na Síria, tá? Ela chegou na Síria, e é ela que nós vamos fixar aqui, meus amados. Na Síria,
ela vai chegar em 2011, 2012. O azulzinho ficou ruim, né? Mas ele vai jogar no telão, tá? Em 2011, 2012, ela chega, aí, não, fica, eu vou escrever só de, é porque o pincel é novo, e aí ele fica meio fraco, tá? Então, Síria, ele vai chegar em 2011, 2012, tá? Vai chegar lá nesse período, e eles queriam lá a saída de um ditador chamado Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, ele é um alauíta, mas ele não precisa não. Eu quero que vocês tenham em mente que ele era um governo centralizador, ele era um governo hereditário, o pai dele foi o antecessor dele. Mas Carreirinha, por que você está voltando nele? Porque aqui, na Primavera Árabe, em 2012, um grupo radical, chamado Estado Islâmico, que queria a criação de um governo teocrático, sunita, ou seja, califado. Era isso que eles queriam criar um governo teocrático sunita, califado, tá? E aproveitou a instabilidade na Síria para tentar lá criar esse país, onde ele viu que Bashar al-Assad estaria acuado, onde Bashar al-Assad não tinha um apoio da população, e eles estavam saindo do Iraque para conquistar naquela região e ali implantar esse governo teocrático. Presta atenção, Estados Unidos, quando percebeu isso, se reuniu com os grandes produtores de petróleo e falou para eles, eu posso até ajudá-los a combater o Estado Islâmico, que antigamente, ou um pouco tempo atrás, era chamado de ISIS. Então, gente, ou ISIS é a mesma coisa, significa Estado Islâmico Levante, tá? Só a gente no Ocidente usa apenas Estado Islâmico, ponto. Esse Estado Islâmico radical, terrorista, grupo terrorista, Estados Unidos vai lá e fala, eu posso até combater eles, mas vocês vão ter que reduzir o preço do petróleo, para que essa guerra saia barata. Então eu entro com armas, munições, soldados, aviões e tal, mas vocês vão aumentar a oferta de petróleo, porque aumentando a oferta, aumentando a produção, o preço baixa, e essa guerra fica barata. Show de bola. Arábia Saudita, Irã, suave, vamos sim. Quero abrir um parênteses aqui, naquela época, 2012, 13, 14, o Irã estava se aproximando dos Estados Unidos, estava tendo um acordo entre eles aí, tá? O Irã começou a se tornar maleável, permitindo que agentes da ONU vistoriassem o urânio enriquecido. Então estava uma coisa legal, tá? Estava uma coisa bacaninha, o Irã comercializando e tal, isso até 19, porque aí o Donald Trump vai lá, cancela o acordo, recua, quebra uma promessa do governo anterior, e aí o Irã explode de novo, tá? Vira inimigo, diz que os Estados Unidos não tem palavra, e aí é um assunto para outro dia. Eu quero voltar para cá, vejam bem, Estado Islâmico avançando sobre a Síria, saindo do Iraque e avançando sobre a Síria, Estados Unidos então chega para combater o Estado Islâmico. Carreirinha, mas quem financiava o Estado Islâmico? Petróleo, o barril de petróleo. Então, na hora que
Irã, Arábia Saudita, Iraque, Emirados Árabes, aumentaram a oferta de petróleo, o dinheiro para o Estado Islâmico chegou menor, porque o preço do barril baixou. Só que além de enfraquecer o Estado Islâmico, viabilizando uma vitória ocidental contra eles, prejudicou outros países, inclusive nós aqui no Brasil. O Brasil suspendeu temporariamente a extração do preço, suspendeu temporariamente a extração do petróleo do pré-sal. Por que suspendeu? Porque é caro extrair petróleo do pré-sal, é muito caro. E para poder viabilizar essa extração, o preço do barril não pode ficar abaixo de $45, não pode ficar. Se ele fica, é melhor deixar o petróleo lá, interromper, esperar subir, porque o processo é caro, tá? Então, essa medida aqui, de aumentar a oferta de petróleo, gerou na Venezuela uma crise econômica. Aí você tem o início da crise na Venezuela. Vocês entenderam isso? Entenderam, gente? Então, é o que eu comentei com vocês na aula passada sobre essa interdependência econômica. Uma decisão tomada no Oriente Médio para combater um grupo radical terrorista afetou a América Latina. Brasil, que suspendeu a extração do pré-sal, e a Venezuela, que praticamente quebrou. Agora, Carreirinha, como é que um aumento na oferta de petróleo, uma redução no valor do barril, quebra um país? É porque durante o governo chavista, ele empenhou todas as suas economias em uma, praticamente, né, claro, em uma única forma econômica, o barril. Ele estatizou todas as reservas de petróleo, centralizando tudo na mão dele, e praticamente algumas indústrias acabaram sendo expulsas de lá, ou fugiram por conta ou por medo de repressão estatal. Então ele dependia do petróleo. Só que bom, o petróleo estava em alta, 110, 112 dólares. Então ele vendia um barril, 2 barris, para ele estava bom. Entendeu? Estava massa. Aí de repente, pode voltar para o slide para nós, por favor? Aí de repente, por conta dessa medida aí, olha ali, ó, o PIB do país recua, ó, 37%, tá? Vejam bem, o aumento ali é 2012, 13, mas vai respingar, estourar aqui entre 13 e 17. O PIB da Venezuela recuou 37%. Existem estimativas de que só em 18 o recuo tenha sido de 15%. O país não tinha como suprir a necessidade da população. Não tinha como, tá? Aí você tem aqui, ó, a pobreza extrema saltou de 23 em 14 para 61% em 2017, tudo como causa essa desvalorização do preço do barril. Você vai ter aqui também a inflação registrada, olha aqui, ó, 1.300.000%. Gente, uma inflação dessa aí em 2018, que foi o pico, não tem moeda, não tem poder de consumo que exista, acabou. Vocês terem uma ideia, a nossa inflação chegou próxima a 2 dígitos, 10%. A gente aqui quase endoida, porque o preço do feijão ficou caro demais, o nosso dinheiro não conseguia comprar o feijão, não conseguia comprar o arroz, não estava conseguindo comprar carne. Aí vem aí a mídia e alguns opositores ao governo, mostrando que o brasileiro estava comendo era pé de frango,
comendo pescoço. Eu gosto de um pé de frango pra caramba. Eu não sei o que eles tinham contra não, mas aquele negocinho que tem no pé do... Nossa, eu boto e quando a bicha é caipira, então, caraca. Rapaz, eu me senti ofendido, porque eu sou maranhense, né, maranhense? De buchada, tudo que os outros jogam fora, a gente vai e faz a festa. Rapaz, um pé é bom, você passa... Casa da minha mãe era um pé para mim e uma coxa para o meu irmão mais velho, né? Porque meu pai morreu muito cedo, aí tem uma hierarquia lá em casa, né? Aí eu ficava com o pé, menino, era o arroz e o feijão todinho, eu só com o pé. Nossa, tá doido, chega o bicho ficava branquinho, nossa. Hoje em dia, né? Os meninos criados em apartamento hoje em dia, né? Picanha, que picanha, moço, é doido, né? Então, a crise da economia fez com que quase 3 milhões, gente, olha o número, hein? 3 milhões de venezuelanos deixassem o país. Claro, destino primeiro, Colômbia. Primeiro destino foi para a Colômbia. Depois eles começaram a tentar ir para a Argentina. Por último foi o Brasil. Carreirinha, mas por que por último o Brasil? Por causa da questão cultural, o idioma, tá? Então eles optaram em ir para países que tinham características culturais e linguísticas próximas dele, tá? Então por isso que Roraima, né, Brasil no caso aí, né, acabou sendo o último destino. Aí eu quero deixar bem claro que a gente critica a xenofobia, né, que vocês sabem que xenofobia é uma aversão ao estrangeiro, ao diferente, tá? É ódio. Então, comentamos na aula passada aqui que para os Estados Unidos, todo islâmico é radical, é terrorista, e todo latino ou é piscineiro, ou é babá, ou é diarista, ou cozinheiro, e aí vai, só trabalhos mais físicos, né? Vimos isso retratado nos filmes, criticamos isso, mas quando venezuelanos vêm para o Brasil, fugindo do desabastecimento, fugindo de uma crise humanitária, está escrito aí, aqui está escrito crise econômica, mas você tem aqui em cima, atualmente, ainda, isso agora, a Venezuela encara uma grave crise humanitária, tá? Gente, isso aqui não é 18, 19, 17, é 24, tá? Então você tem, pois parte considerável de sua população sofre com a falta de alimentos, o que força a ter que se refugiar em países vizinhos, tá? Gente, isso é uma crise humanitária, tá? Crise humanitária. O que levou o nosso atual presidente a dizer que um amigo dele, Celso Amorim, foi na Venezuela e não viu nada disso que a mídia estava propagando. Nada de politicagem, nada, mas está estampado. Nossa, dizer que na Venezuela a população está vivendo feliz e 3 milhões de venezuelanos deixando o país, então eles gostam de ser infelizes. A felicidade bateu na Venezuela e eles, não, eu quero fugir daqui, porque está todo mundo muito lindo. Está igual o maranhense, né? Maranhão é perfeito, por isso que eles saem para o Pará, saem para o Tocantins, vão para São Paulo, porque eles querem levar a felicidade para outros estados também, né? Não querem só o Maranhão próspero, de jeito nenhum. Maranhense é um bicho que não é egoísta, tá? Então, meus amores, nós temos aqui esse cenário aí da Venezuela, tá? Esse caos na Venezuela e tudo aí por causa dessa elevação no preço do elevação na produção, na oferta do preço do barril e redução do preço. Ok? Aí eu queria também apontar aqui, é claro, que quando esses venezuelanos fugiram para cá, fugiram, né? São refugiados. Quando eles vieram para cá, o brasileiro começou a persegui-los, porque aumentaram a oferta de trabalhadores em Roraima, tá? E em cidades pequenas do estado de Roraima, tá? E aí o que aconteceu? Algumas casas que abrigavam venezuelanos foram incendiadas, porque o brasileiro queria que ele voltasse para o seu país, entendeu? Então isso foi uma medida xenofóbica, isso foi uma medida de medo ou aversão ao diferente, ok? Pode passar para nós.
Aí temos aqui, eleição na Venezuela, todo aquele cenário de crise humanitária, 3 milhões fugindo, 1.300.000% de inflação. O presidente então Maduro, para garantir uma reeleição, o que ele faz? Vai procurar confusão com o vizinho. Ah, não, lá no século XIX, um acordo entre nós e a Inglaterra não foi concluído, então nós queremos parte da Guiana, tá? A região chamada de Essequibo, ela por direito é nossa, então eu vou defender os interesses do venezuelano. Lembrou quem? Da aula passada, Putin, invadindo a Ucrânia, alegando que estava defendendo os interesses dos russos contra os ucranianos, então começou a invadir a Ucrânia. Aqui só muda os atores e o local, mas a história é a mesma, defendendo os interesses de venezuelanos, a dignidade da nação venezuelana. Ele desconsidera essa hiperinflação, ele desconsidera 67% da população na miséria, mas ele quer território. Então começa uma disputa aí com a Guiana, tá? Lembrando, é claro, que a área de Essequibo representa 2/3 da Guiana. Carreirinha, mas qual o interesse dele nessa região? Gente, foi descoberto recentemente enormes reservas de minério, tá? Então lá você tem ferro, ouro, diamante, tá? Bauxita, manganês, cobre, zinco, grande reserva de minério. Além que, pode passar um e daqui a pouco a gente volta, só para eu mostrar aqui no mapa para eles, por favor. Mais uma. Aqui, além que nessa área marítima aqui, nessa área marítima, tem um petróleo leve, igual o pré-sal. Quando nós falamos petróleo leve, é porque ele possui um alto valor agregado, por causa da variedade que ele pode produzir. Um petróleo chamado de pesado, ele é barato, porque ele precisa ser refinado várias vezes para poder produzir alguma coisa. Então esse petróleo pesado, ele é bom para quê? Querosene, diesel, sem ser o S10, tá? Para lama asfáltica, asfalto, e aí vai. Para isso ele é muito bom. O leve não. O leve vai desde o nafta, gasolina de avião, óleo, gasolina e gás, e aí vem o resíduo de um do outro, vai produzindo. Entendeu como é que é? Conseguiram dar uma visualizada? Eu produzo nafta, o resíduo que ficou ali, aí eu jogo para óleo, aí eu jogo para gasolina, tá? O pesado, ele vai como se fosse do meio para o fim, ele não consegue produzir óleo, nafta, a não ser que ele seja refinado várias vezes. Só que refinar várias vezes é caro, e o Brasil não tem refinaria suficiente para isso. Por isso que a gente tem um problema com petróleo aqui. Entenderam? Nós não somos autossuficientes em refinaria, não somos. Então refinar para nós é um problema. Então o que o Brasil faz? Vende um petróleo pesado para a Argentina e para a China principalmente, e importa um petróleo leve. Entendeu? É isso que nós fazemos, foi a saída que nós encontramos. Só que descobrimos o pré-sal em 2008 e percebemos que ele é leve, que ele tem um alto valor. Só que aí a Petrobras não quis assumir isso sozinho, porque é petróleo de profundidade, 7 quilômetros para baixo, ou para quem preferir, 7.000 metros. E aí o que acontece? Extrair esse petróleo é perigoso. Então vamos dividir esse negócio, vamos chamar parceiros. E aí chamamos a Inglaterra com a BP,
chamamos a França com a Total e chamamos também a chinesa com 2 estatais. Pronto, vamos dividir, se der merda aqui, se der vazamento, a gente dilui com todo mundo. Ponto. Foi isso que aconteceu. Beleza? A Venezuela percebeu que na parte territorial da Guiana, tem minério, pedras preciosas, e na parte marítima, petróleo leve, de altíssima qualidade. Então, para ele, economicamente era bom, ia ter mais petróleo e poderia ter também minério e pedras preciosas. Maravilha! Então, vamos invadir a Guiana, ok? Só que, Carreirinha, para invadir a Guiana, como seria? Por terra aqui? Não. Aqui, meus amados, ó, nessa fronteira entre a Guiana e a Venezuela, você tem um relevo muito acidentado, montanhoso, de difícil acesso. O melhor caminho seria por onde? Estão vendo aqui? Quem que é esse aqui? Brasil. Então o melhor caminho é por Roraima. Pela água também não tem como, tá? Porque aqui é meio raso. Então o caminho mesmo é por Roraima. Por isso que o governo Lula, mesmo falando que a Venezuela não ia invadir a Guiana de jeito nenhum, que isso era falácia, narrativa da oposição e papapá, ele falou isso, mas o que ele fez? Destinou blindados, o exército e tanques para cá, para Roraima. Bom, eu acredito que ele não vai, mas se ele for, pelo Brasil ele não vai vir não. Então o Brasil foi lá e se preparou pelo menos. Falava que ele não ia fazer isso, mas na prática começou a mobilizar um exército para aquela região, tá? Volta um para nós aí, patrão. A Guiana, olha aí, ó, de 2019, tá? Não consegui mais recente não, ó. A Guiana deu um salto no PIB per capita aqui, ó, tá? Olha aqui 2020, 24, ó, estão vendo? Como foi subindo o PIB dela. A projeção para daqui a 4 anos, 2028, é de 37.106 dólares, tá? Essa é o PIB per capita. Carreirinha, eu não tenho noção, 37 mil dólares, um PIB per capita, o do Brasil aqui é quanto? O do Brasil, trazendo para reais, é 14.600 reais, o PIB per capita nosso, tá? É a riqueza diluída pelo número de habitantes, tá? Ponto. Ah, não, é o PIB que o país produz, né, riqueza e serviço, pelos habitantes, por cabeça ou per capita, ok? Volta mais um aí para nós, por favor. Então aqui, ó, palavras de Nicolás Maduro: nascemos e crescemos sabendo que Essequibo pertence à Guiana, estamos confiantes que seremos vitoriosos em tudo o que Maduro tentar alcançar. Olha a palavra dos secretários aí, tá? Aí o presidente convocou um referendo no início de dezembro para consultar os cidadãos do seu país sobre a reivindicação do território. A Guiana começou também a colocar placas e cartazes e a pintar muro dizendo que Essequibo era da Guiana, ok? Aí tivemos uma reunião em dezembro, tá, do ano passado. Tivemos uma reunião latino-americana, e aí começaram a acalmar Lula e outros presidentes, começaram a colocar panos quentes, como eles falam, né? E aí tirou um pouco a ideia do venezuelano de invadir isso aí, mas ele não desistiu da ideia, ele recuou, mas não desistiu da ideia. Então é isso que nós temos em relação à Venezuela e a região de Essequibo, que pertence à Guiana ainda, ok? Alguma pergunta aí?
Não, que pré-sal? O nosso? Não, ele só parou ali naquele período. É porque eu não coloquei aqui, mas o preço do barril chegou a custar $37, cara. Baixou de 112 para 37, baixou muito. Aí eles pararam a extração, parou, beleza? E aí a guerra lá comeu, o Estado Islâmico recuou, entendeu? E aí o preço do barril voltou a subir, normalmente, né? Tá subindo gradativamente, só que o problema aqui já estava instalado. Ele é caro porque é perigoso. Porque quando a gente fala pré-sal, ela é uma camada, como é que eu posso te falar? Eu vou usar, isso, é de sal, então ela é meio porosa. Se o cara fizer uma perfuração lá, e ele perfurar muito rápido, ele racha, e no que rachou o petróleo vazou e acabou. Está entendendo? Então, é uma perfuração delicada. Então, é de profundidade, a tecnologia é de ponta, embora nós tenhamos essa tecnologia, nós temos, tá? Essa tecnologia de ponta, de perfuração, só que o risco era alto para nós assumirmos sozinhos. E aí ela achou melhor diluir. Então, hoje, do pré-sal, 40% do que é extraído é Petrobras, 40%, tá? Aí você tem 10% dessa Brich Petróleo, 10% da Total, tá? E, não, minto, 20% da Brich Petróleo, 20% da Total e 10% de cada uma das estatais chinesas, totalizando 20%. Então, 60% lá com 40%, 100%. Tá? E lembrando, eles pagam os royalties para nós, tá? Por usar a nossa área ali também. Tudo bem? O que foi feito nesse pré-sal não foi uma privatização, foi uma concessão. Privatização é vender, eu me livrar daquilo ali, acabou, vou ganhar uma indenização, que são os royalties, mas é tudo dele lá. Concessão é um aluguel por 30 anos, então eu vou alugar aquilo ali, eles vão explorar, eu vou ter uma participação e vou também ganhar esses royalties, tá? Então o que foi feito foi essa concessão. Foi, porque ele é um braço da Al-Qaeda, mas nunca se foi comprovado isso, nunca comprovado, tá? Mas sempre se acreditou que ele era um braço da Al-Qaeda. Tá? É um braço da Al-Qaeda, certinho? Então vamos embora. Pode passar também, tá? Pode passar. Aí vamos no Equador, nosso vizinho aqui, hein? Vizinho porque é lá sul-americano, né? Vocês sabem que o Brasil não faz fronteira com ele, tá? Não fazemos nem com ele nem com o Chile, mas é nosso vizinho porque está dentro da América do Sul. Então tá aí, ó. Fiz um resumozinho aqui, tá? Uma onda de violência que, segundo a CBN Brasil, tá? Segundo ela, essa onda de violência estava sendo crescente há muito tempo, tá? Não foi uma coisa que estourou agora e pronto, antes era pacífico, não. Foi uma coisa gradativa, tá? Ela foi aumentando. E segundo eles, a CBN, tá? O que acontecia no Equador, com o aumento da onda de violência, é porque o Equador não queria mais ser uma porta de entrada ou uma rota para o tráfico de drogas. Não queria mais, porque ou eles eram dos cartéis mexicanos, vindo para a América do Sul, sendo uma porta de entrada, ou da expansão colombiana, dos cartéis colombianos. E aí o Equador pensou o quê? Vamos criar o nosso. Os caras estão lucrando em cima do nosso território, em cima do nosso país. Não, vamos começar nós a usarmos isso a nosso favor. Então começaram a fazer cartéis, milícias no Equador, tá? Milícias, cartéis, desculpem, tá difícil. Milícias e cartéis no Equador,
tá? Para que eles controlassem o tráfico. Ponto. Esse cara aqui, apelido Fito, tá? Mas o nome dele é José Adolfo Macias, ele é o perigoso, não é um dos, ele é o perigoso dentro do Equador, dentro do Equador. Por isso que ele estava preso e condenado a 34 anos de prisão, sistema fechado, em uma cadeia de alta periculosidade, né? Hiperproteção, ponto. O que acontece? Ele consegue fugir desse presídio de segurança máxima, ele foge em Guayaquil. Quando ele foge desse presídio de segurança máxima, começam a começam a ter ações radicais nas principais cidades, principalmente Guayaquil e Quito, na capital. Igual comentamos na aula passada, invadem um estúdio de TV, enquanto estava tendo uma transmissão ao vivo, e também universidades, onde eles fazem professores e alunos de refém, tá? Eu quero que vocês percebam aqui o seguinte: o presidente Daniel Noboa, tá? Daniel Noboa, quando ele viu isso acontecendo, isso daqui eu botei uma datinha aqui, ó, tá? Em janeiro agora, quando ele vê isso acontecendo, o que ele fala? Declara um estado de emergência no Equador por 60 dias, tá? E claro, para tentar manter ordem após a notícia do desaparecimento de Fito, porque os policiais fizeram um pente fino no presídio onde ele estava, e percebeu que ele não estava presente nesse pente fino. Não falaram em fuga, a palavra que eles usaram foi desaparecimento, tá? E aí, esse Fito, que é o bandidão mais perigoso, ele chefia a facção mais violenta do Equador, Los Chorones, tá? Beleza? Ele é o chefe dela, tá? Pode passar. Aí eu coloquei as imagens do pente fino aqui, tá? Que a polícia, o exército fez na cadeia de segurança máxima, onde estava o Adolfo Macias, vulgo Fito, tá? E botei uma imagem também, ó, da transmissão ao vivo da TV aqui, ó, todo mundo marginal aqui, encapuzado, tampado, tá? Alguns repórteres foram agredidos, apanharam, coronhadas, tá? Alguns se esconderam, e esse aqui não teve como, e tá com a espingarda no pescoço dele, ele tinha que falar o que eles queriam, tá? Então tá aí a programação da emissora, tá? Na cidade de Guayaquil, interrompida pelo grupo, tá? Aí eles falam aqui também, ó, achei isso aqui interessante, os meios de comunicações locais também registraram explosões em loja, tá? E machala. Então você teve aí, não só na universidade e não só na emissora, mas em outras lojas também, esses atentados. Pode passar para nós. Mas Carreirinha, por que que o Adolfo Macias, por que que o Fito exigia a renúncia do presidente Daniel Noboa? Vejam bem, eu coloquei aqui um raio-x do Equador, tá? A população aí em 18 milhões, do censo 2022, tá? O desemprego é baixo, né? 3% somente, tá? Uma renda per capita de $5.000, tá? E uma posição no IDH de 95º, tá? O Equador, certinho? Abaixo do Brasil, nós caímos no último censo 2 posiçõezinhas, tá? Éramos o 87º, fomos agora 23 para 89º, mas mesmo caindo 2 posições, nós tivemos um crescimento um pouco sutil, tá? O nosso IDH, que era de 0,754, foi para 0,760, tá? Subiu pouco e não foi suficiente para nos manter lá, então nós caímos 2 posições.
Vocês não estão conseguindo enxergar direito não, né? Mas aqui, ó, a inflação nos últimos anos do Equador, ela deu uma aumentada, ó. Tá vendo? Então ela caiu, né, depois de 2013 e 14, mas aqui ela tem um aumento, ó, a partir de mais ou menos 2019, 2020. A taxa de homicídios no Equador também a partir de 2020, por aí, ó, sobe, tá vendo? E fica em 25 em 2022 para cada 100 mil habitantes. No Equador, 2022, 23, nós tivemos alguns políticos sendo assassinados, inclusive candidatos à eleição, tá? Alguns candidatos foram assassinados. Quando o presidente renuncia, esse Daniel Noboa entra como um governo tampão. Vejam bem, gente, a eleição era para ocorrer em 2025, ano que vem, ela foi antecipada e ocorreu em 2023. E Noboa, Daniel Noboa, ia ser esse governo tampão. Ele é burguês, direita, tá? O pai dele é dono de uma das maiores empresas no Equador. Então ele não tinha um carisma com o povo, não tinha. Então Noboa, pode passar mais um aí por favor? Noboa, ele acaba sendo considerado extrema direita, não, tá, achei que tinha uma fotozinha dele aí, acaba sendo de extrema direita, então ele entra como um governo tampão, e vai fazendo mudanças dentro do Equador, que incomoda, porque ele vai fazer, enxugar o Estado, através de privatizações e abertura econômica, ele vai fazer mudanças no sistema carcerário, entendeu? Mudanças no sistema carcerário, aí ele mexeu, né, igual o pessoal fala no Maranhão, né, futucou onça, com vara curta, e aí o pessoal, não, esse aqui está sendo muito engraçadinho, vamos fazer um estopim aqui, vamos causar um caos aqui, né, por meio de motins, e aí ele vai ter que renunciar, tá? Então hoje você tem ainda o Equador com essa onda de violência, Fito ainda está foragido, tá? E você ainda tem a população tendo que conviver, tanto em Quito, capital, como em Guayaquil, com a presença do exército nas ruas, tá? Não foi normalizado, tá? Tá melhor? Tá. Comércio está fluindo, a economia está deslanchando, mas a população ainda com medo, porque ele não foi capturado, ok? Certinho? Então segue aí o Equador com esse caos ainda, tá? Pode passar. Pessoal, Oriente Médio, a questão Palestina, minoria, tá? Pode passar aí para nós. Coloquei um mapinha para vocês terem uma visão de localização do Equador, do Oriente Médio. Eita, agora, tá? Falei, né, que fui deixar minha mulher na rodoviária, Catedral, empresa Catedral, aquele ônibus é meio doido, pontual, pra caramba. Eu fui levar uma sacola da minha mulher, da minha filha, a mochilinha dela, para botar em cima, né, elas já tinham entrado e tal, quando eu fui para botar a mochila, dando aquele beijinho, né, tchau, obrigado pelo Vale Night e tal, aí, menino, quando eu vou descer, a porta fechada e o motor dando ré, e eu batendo no vidro aqui, que fica depois na escada, né, batendo, e o motorista nem moral, agora lascou, e o motorista tem que dar minha aula, moço, peguei a chave do carro, e bati no vidro, e nada, ele parou, lá na saída da rodoviária já, porque o fiscal ia ter que entrar para conferir a quantidade de passageiro,
Aí eu fui lá, motora quase tu ia me levar para Goiânia de graça, que eu não ia pagar nem a pau. Eu pago para entrar, agora pagar para sair nem... Tá doido. Ele, não, porque não dá para ouvir não, porque tem outros vídeos, não sei o que, você tá doido. Aí minha filha mandou uma mensagem ali, falando assim, ei papai, quase que ia com a gente. Quase que eu ia segurar o cartão, deixa. Meus amados, então tá aí, ó, Oriente Médio, tá? Regiãozinha aí conturbada pra caramba, rica demais, 60% das reservas de petróleo estão aí, ó, 60%. Cara, dinheiro aí não é problema não, problema aí é o quê? Água. Problema aí é água, porque o cara lá cava um poço, água, petróleo. Chega ele e fala assim, droga, tampa de novo. Aqui se a gente acha, hein? Eita. Tá? Então, lá o problema é água. Água é muito caro lá, tá? Porque é uma área árida, é um ambiente desértico, tá? E aqui, ó, Irã, Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos. Então, essa pontinha aqui, ó, é o Emirados Árabes Unidos, ó, onde você fala em Dubai, tá? É aqui, ó. Aqui é porque vocês não conseguem enxergar, então? Essa areazinha branca aqui, ó, aqui é o Golfo Pérsico, tá? Golfo Pérsico é água, tá? É onde está aquelas ilhas em forma de palmeira, cara pra caramba, artificial. Pronto, é nessa região aqui, ó, do Golfo Pérsico, tá? Então você tem aí uma área extremamente rica, predominantemente islâmico. Quem não é islâmico aí? Esse aqui só, ó, vermelhinho, que é Israel, os judeus, essa pontinha aqui. O resto tudo aqui, ó, odeia ele. Entendeu? Aqui, ó, odeia ele, ó. Pronto. Tudo aqui islâmico. Ele judeu. Tá? Ponto. Essa é a ideia. Vocês estão vendo e também leram no início desse mês que Estados Unidos e Inglaterra, Reino Unido, estavam bombardeando um grupo radical aqui no Iêmen, ó, aqui. Por quê? Porque a Arábia Saudita é parceira dos Estados Unidos, tradicional. O rei Abdullah é amigo dos Estados Unidos, amigo mesmo, tá? Amiguíssimos. E aí ele tem como um problema esse grupo radical que está aqui no Iêmen e é financiado pelo Irã. O Irã, por ser xiita, é inimigo da Arábia Saudita sunita. Então ele financia esse grupo radical para ele ficar jogando bombinha aqui, ó, e queimando um ou outro poço de petróleo. Pronto. Então, Estados Unidos, para ajudar a Arábia Saudita, se mobilizou com navios aqui para pegar esses guerrilheiros, tá? Gente, todo o petróleo que sai daqui, eu estou explicando que isso tem importância, tá? Todo esse petróleo que sai daqui, ó, do Golfo Pérsico, ele vem para cá, ó, Mar Vermelho, Mediterrâneo. Aqui é a Europa, tá? Bem aqui do ladinho, ó, é a Europa. Aqui é o Canal de Suez, que pertence ao Egito. Então o petróleo faz isso, ó, os navios, tá, pronto. Ah, carreirinha, é tranquilo, né? É não, porque aqui, ó, essa pontinha aqui é a Somália, e tem piratas somalis, eles não querem petróleo, eles querem dinheiro, então eles ameaçam matar a tripulação, se o país de origem, né, do navio, não pagar o que eles pedem. Então tem uns piratas aqui, piratas somalis,
Já foi filme, né? Capitão Phillips, se eu não estiver enganado, retrata isso. Então esses somalis, eles estão aqui, ó, em lanchazinha voadeira, armados, sobem rapidamente no navio e acabou, tá? Ah, Carreirinha, então ali é um perigo. Não, perigo também na região amazônica, que também no rio Amazonas e alguns afluentes também tem os piratas lá, que saqueiam quando o navio está voltando de Belém, porque quando ele está indo Manaus-Belém, ele vai rapidinho, porque segue a correnteza, e o cara está sem dinheiro, ele está indo a Belém, pegar o dinheiro e fazer compra para abastecer a casa dele, ou em Manaus, né, que é difícil, né, mas nas cidades ribeirinhas, no trecho, Belém, Manaus, ou Santarém, Manaus. E aí é quando eles vão lá e saqueiam, sabe, o cara está com dinheiro, está com comida, está com roupa, agora é a hora. Roubam lá rapidão, entra nas lanchazinhas e ó, vaza. Não tem polícia que dê jeito, porque eles sabem, os garapézinhos que seguem certinho. Mas o problema ali não é a lancha, né? O problema é o conhecer os... É grande demais, rapaz. E tem um braçozinho para cá que os caras sabem onde é que vai, pega outro braço, os becos, tipo beco, rapidão. Beleza, gente? Então tá aí o Oriente Médio, ó, ponto, tá? Passa para nós aí, meu patrão. Aí eu coloquei aqui alguns conflitos nessa região, tá? Alguns conflitozinhos aí, ó. Você tem uma disputa territorial, ó, vamos dar ênfase nisso aqui, tá? Entre judeus e palestinos, essa disputazinha aí, tá? Por Jerusalém, porque Jerusalém é sagrada para as três religiões monoteístas, é sagrada para os cristãos, é sagrada, nós cristãos, né? É sagrada para os islâmicos e é sagrada para os judeus. Três religiões monoteístas têm em Jerusalém acontecimentos importantes para a sua fé, ou para a nossa, né? Aí você tem aqui, ó, guerra por procuração, que é a que eu falei com vocês, ó, tá vendo? Arábia Saudita e Irã. Por que procuração? Porque eles não guerreiam diretamente, financia o outro, financia um para brigar ali e causar um tumulto, ponto, tá? Você tem a Turquia, aqui a Turquia, que está nessa ascensão agora, beleza? Ascensão porque tem tomado uma participação no cenário político importante, tá? Tem tomado uma participação no cenário político. Carreirinha, desde quando? Desde 2010. Lembram que eu falei para vocês que o Irã anunciou o enriquecimento do urânio? Ponto. Brasil e Turquia tentaram negociar para que, na época, o primeiro-ministro Mahmoud Ahmadinejad baixasse um pouco a guarda e permitisse que inspetores da ONU vistoriassem esse urânio enriquecido, porque Mahmoud Ahmadinejad odeia Estados Unidos e odeia Israel, tá? Odeia os dois de quebra. Então Israel se viu como alvo para essas possíveis bombas atômicas, só que foi meio alarmista, deixar bem claro, enriquecer o urânio é uma coisa, conseguir colocar esse urânio enriquecido em uma ogiva, aí é outra coisa, tá? É outra coisa. E aí você tem também tensões no Líbano, porque aqui no Líbano, quero só para vocês localizarem, aqui no Líbano tem um grupo radical e político, chamado Hezbollah, todo mundo já ouviu falar, né? Ele também se envolveu nessa guerrazinha aqui, porque Israel estava combatendo o Hamas, aí o Hezbollah disse que ia entrar para apoiar o Hamas e tal, e aí Israel falou que só vai acabar quando ele entender que a guerra acabou e ele saiu como vitorioso, tá? Então aqui no Líbano você tem um grupo Hezbollah, se alguém quiser escrever eu vou botar o nome dele aqui no quadro, tá?
Tá aí, ó, Hezbollah, tá? Ele está no Líbano, ok? E na Síria, desde 2012, que nós comentamos aqui, está em guerra civil, tá? Está em guerra civil. Bashar al-Assad ainda se mantém no poder e ele tem um apoio de Putin, tá? O apoio da Rússia. Então ele vende e negocia com a Síria de boa, tá? Eu vou só falar uma coisinha, só por curiosidade. Gente, a Síria está aqui, ó. Estão vendo a Síria? Estão vendo, né? Olhem para cá, só um tiquinho, ó. Está aqui a Síria. Falei para vocês que o escoamento do petróleo se dá por aqui, né? Não foi? Falei para vocês? Falei que é perigoso porque aqui tem os piratas somalis. E aqui é um pouquinho caro porque tem o canal de Suez. Já pensaram se nós construíssemos um oleoduto pegando Iraque, Kuwait, Arábia Saudita pela Síria para cá, um oleoduto? Não seria mais perto, mais barato e economicamente viável para nós consumidores? Não seria? Não é bonito? Foi isso que os Estados Unidos visualizou. Por isso ele queria a saída de Bashar al-Assad. Só que se Bashar al-Assad sai e os Estados Unidos constrói esse oleoduto aqui, prejudicaria quem? A Rússia, que depende da exportação de gás para a Europa. Então, os aquecedores de hospitais, de escolas, de indústrias da Europa são abastecidos com o gás que vem da Rússia. Então a Rússia indiretamente controla a economia europeia, principalmente no inverno. Perceberam o interesse dos Estados Unidos aqui? Porque se ele constrói o oleoduto, quem vai mandar no petróleo que passa por lá? Ele. O oleoduto é dele. É igual o dono de bola no futebol, tirou ele, acabou o jogo, ele vai embora com a bola. É igual os Estados Unidos aqui, o oleoduto é meu, se vai passar o óleo aqui, eu tenho que ganhar. Então ele ia tirar da Rússia o controle energético da Europa, para ele controlar. Estão vendo? Ninguém é bom nesse cenário, gente. Ninguém é bom nesse cenário. Ninguém é bom. O cara pensa, se ele está ganhando, por que eu não posso ganhar? Como é que eu vou fazer um jeito de eu ganhar e ele não? Se eu colocar um oleoduto, pronto. Aí se a Venezuela já entrou em crise, porque há alguns anos, né, o preço do barril despencou de 112 para casa dos 30, 40, imagina se esse preço fosse permanente agora. Aí a Venezuela podia rebolar e achar outra coisa. Desse jeito, gente, ninguém é bom, hein? Ninguém é bom. Pessoal, tranquilo aqui? Suave, alguma dúvida? Não? Passa aí para nós, autarquia. Aí você tem esses conceitos fundamentais. Isso aqui também é só para vocês darem uma lida em casa depois, suave, tá? Eu queria mais usar aquele mapa mesmo. Você tem o islamismo, sunitas, que são seguidores de Maomé, e os xiitas, que são considerados mais radicais, né? São descendentes, seguem a família, um tal de tio genro de Maomé, tá? Ponto. Xiitas seguem como líder, ou têm como líder, Ayatollah. Ayatollah é título de líder xiita. Califa é título de líder sunita. Então, califa, sunita. Ayatollah, xiita. Tá? Ponto. Árabe é o povo, a religião é essa, tá? E aqui você tem a descendência dele, né? Aí você tem persas, turcos, curdos e os hebreus, que são
o povo judeu. Ok? Suave? Passa aí para nós, meu patrão. O problema começa aí, tá? Entre Israel e palestinos, tá? Nesse conflito aí, ó, tá? Que é chamado de Guerra da Independência. É chamado de Guerra da Independência. Gente, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, porque eu acho que tem que andar um pouquinho mais rápido hoje. Porque senão vai dar a gente ver tudo, não. Deus me livre. Bora. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltando 60 slides ainda. Mas dá até meia-noite, dá. Oi. Sua pergunta é maravilhosa. Volta aí para nós. Pronto. Vamos lá. Sara já mexeu agora num problema grande. De esses aqui, volta mais um aí. Aqueles curdos, eles estão espalhados em toda essa área amarela. Principalmente Turquia, Síria, Iraque e Irã. Mas principalmente aqui, ó, nesse bolo aqui, ó. Nesse bolo aqui, Síria, Iraque e Turquia, esse pedacinho aqui também é Irã, mas vamos esquecer o Irã. Aqui já está em confusão demais, vamos tirar o Irã de lado. Então aqui, ó, Turquia, Síria e Iraque, você está conseguindo perceber aí duas áreazinhas azuis aqui? Está enxergando? Esse fininho aqui azul e esse fininho azul. Isso. Esses fininhos é o rio Tigre e o outro é o rio Eufrates. É o que antigamente era chamado de planície da Mesopotâmia. Se você pudesse escolher uma área aí para governar, mandar e ser sua, o melhor é essa, porque ela tem água que não tem nos outros, solo fértil que não tem nos outros e petróleo que também tem nos outros. Tá vendo? E ela tem rota de escoamento, porque pode descer pelo rio até o Kuwait e daqui Golfo Pérsico. Então os curdos, eles são chamados, assim como os palestinos, de povo sem pátria. Tá? Por que povo sem pátria? Porque eles possuem características comuns. Então ele é uma nação, curdo é uma nação, palestino é uma nação. Mas como eles não têm território, uma área reconhecida e delimitada, tá? Aí é considerado sem pátria. Então quando a senhora me perguntou aí, onde estão os curdos, você pode falar, principalmente na Turquia. Por isso que esse cidadão aqui, ó, Erdogan, tá? Esse Erdogan, nacionalista ao extremo, ele fez de 2017 para cá várias medidas para tentar expulsar os curdos do seu país. Por quê? Porque tem uma estimativa de que nas próximas décadas, aqui na Turquia, nós teremos mais curdos que turcos. Entendeu? Por isso que eles não querem mais criar o Kurdistão, porque eles vão ter a Turquia. Então a missão desse cidadão é evitar isso, expulsando, tá? Só que qual é o desejo dele? Entrar na União Europeia, porque aqui, ó, essa pontinha bem aqui, é o chamado Estreito de Bósforo. Esse pedaço aqui é a Turquia europeia, esse pedaço a Turquia asiática. Então, por causa desse pedacinho aqui europeu, ela tem meio que direito também de entrar na União Europeia, tá? Só que os europeus negam, por causa desse problema com os curdos, tá? Pode passar para nós, por favor? Vamos lá. Então aqui é a Guerra da Independência.
1948, tá? Guerra da Independência. Essa guerra, eu quero que vocês lembrem o seguinte, que no ano anterior, ó gente, em 47, a ONU se mete nesse problema aí, criando o quê? 2 estados. Então ela vai fazer a chamada partilha da Palestina, entre árabes e judeus. Ah, Carreirinha, era território da Palestina? Não. Antes, os judeus viviam ali. Só que 70 anos depois de Cristo, tá? Vem o Império Romano. E aí os judeus têm que fugir. Como o Império Romano ocupa aquela região, o que eles fazem? Chamam aquela região de Palestina, tá? Que eram inimigos, né, dos judeus. E só para fazer uma brincadeira de mau gosto, vamos chamar isso aqui de Palestina. Quando termina lá na pós-Primeira Guerra, termina o Império Turco-Otomano, a Inglaterra passa a influenciar essa área, ó. Isso aqui é uma zona britânica. E onde os judeus estavam no pós-Segunda Guerra? Ouviram o salto que eu dei, né? Termina a Primeira Guerra, o Império Turco-Otomano se desfaz, a Inglaterra ocupa essa parte. A Inglaterra ocupou isso aqui, é zona dela. Termina a Segunda Guerra, os judeus fugindo do nazismo foram para a Inglaterra. E aí a Inglaterra quer fazer o quê? Dar um limpa. Não, foi o seguinte, vocês vão lá para a cidade natal de vocês, lá onde vocês estavam há muito tempo atrás. Quando os judeus chegaram aqui, estavam ocupadas por islâmicos que se denominaram palestinos. E ao se denominarem palestinos, eles usam o uso capião. Não, peraí, eu tenho direito adquirido. Meu avô, meu bisavô está vivendo aqui há muito tempo. Como é que o judeu chega agora e diz que isso aqui é dele? Não. Isso é meu, palestino. E aí os judeus, não. Direitos históricos. Isso aqui foram dos meus antepassados e é uma terra prometida para minha descendência e não para de vocês. Aí a briga come. Beleza? Ponto. Aí a ONU, sem saber disso, se mete e cria Palestina, Israel e coloca Jerusalém como universal, ou seja, não é de ninguém. Aí eles, não, peraí, é minha casa. Pode passar, patrão. E aí você tem a guerra da independência. Essa guerra, ela vai se prolongando. Um rapaz chamado Yasser Arafat cria 2 organismos, um chamado OLP e outro chamado Fatah. Fatah significa reconquista e é considerado um grupo terrorista. OLP seria um braço diplomático para negociar a paz. Para Israel, os 2 são terroristas, tá? Aí você tem lá na frente essa guerra dos 6 dias, tá? Onde, pode passar mais um, por favor? Aqui, ó, ficou bom. Guerra dos 6 dias foi um conflito onde esse cidadão que eu falei para vocês, Yasser Arafat, vai querer aniquilar Israel do mapa, vai querer destruir Israel. E aí o que acontece? Israel sabe desse ataque e antecipa a guerra, pega todo mundo lá de surpresa e consegue derrotar todos eles, ó, consegue derrotar Líbano, Síria, Iraque, Egito, Jordânia, todos eles são derrotados. E aí você tem uma expansão territorial, tá? Todas essas áreas aqui foram conquistadas, mas o ódio palestino só aumentou. Agora virou um ódio islâmico contra judeus. Pode passar.
Eu vou enviar. Mas volta mais uma aí, uma ou duas? Essa aí? Mais uma? Mais uma? Já tirou? A próxima, para frente. Eu estou saindo na foto também, né? Passa mais uma aí. Essa aí já tirou? Tirou, né? Vai passar mais uma. Apex! Agora sou eu. Ela quer tirar uma na foto. Vai, tira comigo. Gente, ó. Enfraquecimento árabe. Palestino não. Árabe, tá? E o prestígio de Israel aumenta. Vitorioso, derrotou os vizinhos tudinho em 6 dias de guerra. Rapaz, isso aí foi o auge. Pode passar, meu patrão? Aí você tem essa intifada. Anotem isso aí para nós. Você tem que avisar que eu saio do meio. Intifada é chamada Guerra das Pedras, tá? Como os palestinos ficaram sem armas, como os palestinos ficaram sem acesso a munições e coisas desse tipo, eles partiram então para a ideia de apedrejar israelense, tá? Aqui, ó, intifada, sobressalto em árabe, tá? É apedrejamento, literalmente. Aí, gente, essa intifada, ela vai ter o apoio, ó, Hamas. Não estou falando mais Fatah. Por quê? Porque uns radicais saíram do Fatah, porque viram que Yasser Arafat estaria muito brando, muito amigo de Isaac Rabin, judeu. Então uma ala mais radical cria esse Hamas, tá? Ponto. Tá aqui, ó. Que essa organização passa a ser apoiada pelo Irã e pela Síria. Pelo Irã e pela Síria, tá? Ponto. Consequência, todo mundo aqui, ó, opinião pública nacional, reverte a imagem de Israel. Ou seja, olha que estava na imagem, ó, um cara palestino aqui, ficou meio ruim a imagem, né? Um palestino jogando pedra num tanque, e o tanque não para nem a pau. Então essa imagem aí é que fica, que repercute e mancha um pouco a imagem de Israel, como também é que está manchando agora, porque Benjamin Netanyahu disse que não vai parar a guerra, embora os Estados Unidos tenha pedido para ele parar, a Europa também, ele não está nem aí, não vai parar, porque ele tem judeus sequestrados por radicais do Hamas, tá? E aí eles fazem de tudo, né? Estupro, eles matam, torturam, fazem tudo, e Israel diz que vai atrás dos cidadãos judeus, ponto, beleza? Tá aí, pode passar para nós. Aí você tem o conflito atual, tá? Conflito atual, todo mundo sabe, estava lá numa rave, os judeus, tá? Numa festa, quando extremistas, eu não vou falar árabe, nem islâmico, porque senão eu vou ser igual a mídia, generalizando, tá? Então, quando extremistas mascarados, fortemente armados, atiram indiscriminadamente, atiram para pegar em quem pegar, tá? Aí os judeus que estavam nessa rave fogem, tentam se esconder, vão para banheiros químicos, vão para carros, tentam fugir, alguns são alvejados, tá? E pronto, alguns sequestrados, isso tudo em outubro de 23, tá? Aí você tem, tá? Invadiu Israel, né, esses radicais, matando e sequestrando civis. Aí você tem, após 100 dias desde o ataque mortal, militantes do Hamas realizaram em Israel, onde cerca de 1.200 pessoas foram mortas, 240 foram feitas reféns, destes 130 continuam sequestrados. Esses dados aqui são de agora, janeiro, fevereiro, tá? Não é março, que eu não consegui
dados mais novos, porque eu acho que eles pararam de contar, tá? Então, dos 240, 130 ainda estão sequestrados. Ao todo, 24 mil pessoas morreram desde o início do conflito, segundo a autoridade dos dois lados, tanto palestino, tá, como também judeu, tá? Eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: do lado palestino, hoje, como representante da chamada Autoridade Nacional Palestina, ou Autoridade Palestina, é um rapaz chamado Mahmoud Abbas. Ele é o representante da Palestina, Mahmoud Abbas, tá? Ele, quando assumiu lá em 2006, por aí, ele causou uma divisão na faixa de Gaza, tá? Causou uma divisão na faixa de Gaza. Passa uma imagem para nós, eu acho que eu coloquei um mapinha aí. Isso. Ó, aqui é Jerusalém, tá? Israel está aqui, ó, Israel. Faixa de Gaza é uma pontinha quase perto da península do Sinai, tá? Daqui em Gaza é que tinham túneis ligando ao Egito, por onde passavam armas e munições para abastecer o Hamas. O que o Hamas alega? Que fez o atentado porque eles cansaram de viver na maior prisão a céu aberto. Porque Hamas vive em Gaza. Gaza é uma faixa de terra estreita e ela é toda sitiada pelo exército judeu. Nada entra em Gaza que Israel não saiba. Ela é sitiada, cercada mesmo, tá? Por tropas de Israel. Então esses radicais palestinos alegam que são presos, vivem num presídio a céu aberto, não tem direito de ir e vir. Mas Israel fez isso para justamente tanto eles quanto os judeus terem uma certa paz, tá? Sem ter um míssil passando, um coquetel molotov sendo jogado, uma pedrada ali, ou uma facada, ou um atropelamento. A única forma que eles encontraram foi essa. Os palestinos, principalmente o Hamas, é claro, quando eu digo palestino é o Hamas, eles são intolerantes. Eles não querem a criação e o reconhecimento do país palestino. Eles querem aniquilar os judeus, exterminar os judeus, tá? É isso que eles querem, tá? Realizar um etnocídio, tá? Ponto. Então, hoje você tem palestinos aqui em Gaza e tem palestinos naquela área também ali, ó, que é a Cisjordânia, tá? Onde tem essas arminhas, foi onde houveram conflitos, tá? Conflitos nessas arminhas aí, ok? Certinho? Então a briga hoje continua ainda, Israel avançando sobre faixa de Gaza, tá? Até tentar acabar com todos os restícios ou armazéns que o Hamas use para guardar armas, munições e também descobrir onde estão aí esses sequestrados. Por túneis. Mas não tem como você prever um negócio desse, tá? Não tem como prever, porque os túneis eram desconhecidos por Israel. Ele é tanto que a resposta foi imediata,
entendeu? A resposta foi imediata, não teve que se organizar, marcar uma reunião na ONU e ver, não, na hora eles vão matar esses caras, organizou ali e o pau começou a pegar, entendeu? E aí míssil, bomba, aí a mídia vai lá e usa, né? Atingiu um hospital, atingiu não sei o que, mas é porque o Hamas usa os porões de hospitais, de escolas, sei lá o que, para justamente guardar os radicais, tá? Isso é o que alega os judeus, tá? É uma briga religiosa, entendeu? E muito antiga, e bíblica, né? Tá? Bíblica. Então tá bom, pode passar. Aí, gente, ó, questão ambiental, tá? Questão ambiental, vamos lá. Nessa questão ambiental, eu quero que vocês deem uma olhada, porque isso aqui é a chamada COP. O que é COP? É Conferência das Partes, tá? Vamos, chega, né? Vamos até dar uma respirada aí, só falando em morte, massacre, guerra e crise humanitária e sei lá o que, pelo menos falar uma coisa boa, né? Impacto ambiental. Hoje está uma aula pesada, né? Refugiado, fugiu, quer invadir, quer morrer, quer matar. Aí aqui, crise ambiental, Deus é mais. Aqui, ó, começou aqui, tá? Essa COP, ó, em 1992, uma das mais importantes conferências ambientais do world, ó, até falando em inglês agora. Por que 92 foi uma das mais importantes? Porque aí nós criamos duas coisas, tá? Perdão. Nós popularizamos uma coisa e construímos como alcançarmos o que nós popularizamos. Carreirinha, mas o que nós popularizamos em 92? O termo desenvolvimento sustentável, tá? Esse termo aqui, nós popularizamos, hein? Deixar bem claro isso, popularizamos, desenvolvimento sustentável. Claro que vocês sabem o que é, né? Alguém quer me ajudar aí na dica? Os de casa, vou ficar sentado esperando, né? Até os de casa responder. Que você possa produzir sem impacto ao meio ambiente, sem causar. Boa. Que alguém falou. Pode falar. Tá vendo aí? Por isso que eu digo que as vagas estão por aqui, viu? Por isso que eu falo. Chupa os outros aí que estão estudando aí de graça e não estão vindo aqui, ó. Estão perdendo tempo. Meus amados, desenvolvimento sustentável é esse equilíbrio mesmo aí. Eu não tenho como preservar a questão ambiental e virar as costas para a economia, porque uma crise econômica vai gerar um caos ambiental, é claro. E eu não tenho como virar as costas para a questão ambiental e me preocupar só com a economia, porque aí vai virar um caos aqui também, entenderam? Então eu tenho que achar o equilíbrio, o meio termo, e é lógico, muito bem o que as duas falaram, eu tenho que suprir as minhas necessidades, mas sem comprometer as futuras gerações. É constitucional nós deixarmos um ambiente saudável para as futuras gerações, está na nossa Constituição, beleza? Então isso é uma lei. Então esse desenvolvimento sustentável tem essa ideia. Não é que dizer que você vai deixar de suprir a sua necessidade, porque está preocupado com quem vai vir depois. Não é assim não. Você vai suprir a sua necessidade, não desejo, necessidade. Então você tem que fazer o quê? Ter um consumo consciente, não um consumo exacerbado, entendeu? Foi o que eu falei para minha esposa, indo para Goiânia, ela está pensando mais em fazer compra, entendeu?
ela inventou um negócio de modinha. Não, é porque ela tem modinha, eu quero modinha. Assim, meu amor, a Arca aqui em Palmas também tem modinha. A Arca vocês não conhecem, né? A área do comércio ambulante ali, o camelódromo. Entendeu? Eu falei, aqui também tem moda. Vamos lá no lojão do jeans, do 10. Aí a minha mulher, não, é porque em Goiânia tem umas blusinhas, tem uns topzinhos. Eu falei assim, rapaz, eu duvido eu não achar lá na Arca. Duvido. Bota 10 na minha mão. Mas rapaz, ainda levou minha filha. Aí tão feita, menina, lá. Minha filha não queria que eu fosse não, e ela disse que me ama, que é apegada com o papai. Minha filha disse que é apegada a mim. Quer ver minha filha ferida? Fala assim, parece com o papai. Ixi, ganhou uma amiga. Agora quer ver ela chata assim, parece com a tua mãe. Ela, ai. Ela fala logo assim, de cara. Ela é cobra do papai. E aí quando foi nessa viagem, bebê, papai também vai. Vamos fazer o seguinte, vamos na sexta. Não, papai, porque as lojas vão estar fechadas no sábado, nem todas vão abrir. Aí o otário tem que estar trabalhando. Tá. E as duas lá. Aí eu perguntei para ela, você vai ficar em qual hotel? Não, no hotel do Mega Moda, né? Porque também o Mega Moda tem um hotel também. Aí vai ficar lá. Eu falei assim, é bom que nem, pelo menos no Uber economizou. Minha filha. Carreirinha, popularizamos isso. Popularizamos. Eu falei para ela, meu amor, traz pelo menos uma meia para mim. Só para ficar pelo menos feliz, uma meia. É alguma coisa, né? E como nós vamos alcançar esse equilíbrio? Como nós vamos alcançar esse desenvolvimento sustentável? Segundo eles, por meio da chamada Agenda 21, tá? Por meio da chamada Agenda 21, que são itens para serem cumpridos ao longo do século 21, visando esse equilíbrio, visando essa equidade entre progresso e preservação, sem comprometer as futuras gerações. Aí você tem aqui, em Kyoto, 97, o protocolo de Kyoto, a ideia do mercado de carbono, tá? Aí você tem aqui em Copenhague 9, Varsóvia 13, Doha, tá? Obrigado. Aí você tem Marrakech, várias COP, Conferência das Partes, tá? Essas conferências da parte, não sei, tá aqui, eu não tinha visto, me perdoem. Paris foi outra muito importante, a COP 21, tá? Por que COP 21 foi muito importante? Porque eles determinaram, presta atenção, 92, nós popularizamos um termo e visualizamos como alcançar aquele termo. Os 5 R's, reduzir, reciclar, repensar, reduzir, reciclar, repensar, reutilizar, está faltando um. E reduzir, eu falei? Espera aí, não, eu só consigo escrevendo, acredita? 5 R's, reduzir, reciclar, reutilizar, repensar, e qual é o outro? Recusar. Espero que a minha mulher pense nisso aqui lá em Goiânia. Também não recusar, recusa. Nossa. Então tá aí os 5 R's, tá? Além dos 5 R's, a ideia de colocar filtro nas chaminés e nos catalisadores do carro, tá? Aí você tem também o reflorestamento, a preservação de mata ciliar e mananciais, a reutilização da água. Então, vários mecanismos para nós alcançarmos esse equilíbrio, tá? Na COP 21,
em Paris, eles simplesmente falaram que temos que evitar que a temperatura média do planeta alcance 2 graus ainda nesse século. Aí um maranhense, claro, foi lá e perguntou, mas como? Não, calma, Maranhão, você está muito avançado. Primeiro vamos estipular isso aqui, porque maranhense é bicho, outro level, né? É um outro patamar maranhense. Então ele já queria saber era como, para já adotar no Maranhão. Mas aí os líderes mundiais falaram, não, calma, primeiro vamos estipular isso, porque se nós não evitarmos o aumento da temperatura média da Terra, 2 graus, nesse século, nós teremos um derretimento da geleira muito mais acelerado e inundações nas cidades litorâneas. Nós teremos furacões mais fortes e mais frequentes e mais longos. E isso já foi provado, comprovado também, que lá nos Estados Unidos, na época dos furacões, outubro, por ali e tal, quando pega ali o meio termo entre o verão e o inverno, tá? O que acontece? Eles perceberam que, agora também vai ter também, agora tem maio, junho, por aí, não é muito bom vocês irem na Flórida não, tá? Porque a corrente do Golfo ganha força, e aí eleva a temperatura do Oceano Atlântico, porque eles estão entrando no verão, tá? Então geralmente os furacões agora têm nome de mulher, segundo eles, eu achei isso errado, é mais devastador. Então agora é nome de mulher, no final do ano nome de homem, e é ordem alfabética, tá? Eu não lembro qual foi o último, mas se o último foi com I, aí agora vem com H, A, B, C, D, F, G, H, I, J, L, M, aí vai, ordem alfabética de verdade, beleza? Então vocês estão pensando que a minha mulher vai fazer compra em Goiânia e vocês vão na Flórida, é um patamar social diferente entre eu e vocês, né? Ela se alegra em Goiânia e vocês, essa aqui estava fuducando mais dela, você viu? E é minha vez de ir, o marido não estava assim, calma, nós vamos para a Flórida, calma, Goiânia, Cirleza, só que eu vi aqui ela fuducando ele, você viu, comprar em Goiânia, podia ir, ele, que Goiânia, vamos para a Flórida, Miami, Cirleza ir para Goiânia aí, deixa, achar que Goiânia é Nova York, chega lá e, ó, tanto de prédio, tipo isso. Então, o cara vem de Imperatriz, né? A minha mulher vem de Grajaú, mais currutela ainda, coitado. Eu prefiro Palmas. Que a minha mulher não assiste essa aula. A minha mulher saiu de Grajaú, currutela, foi para Imperatriz, já achou que era metrópole. Agora indo para Goiânia, tem alguém de Grajaú aqui? Não, né? A senhora é de Grajaú? Trizidela, se brincar era vizinha da minha mulher, olha aí, estou falando, rapaz, é seu pai? Os avós dela saíram, a minha mulher saiu, acabou a cidade, hoje não tem mais ninguém lá, rapaz, é tipo isso mesmo, Trizidela, fica um pouquinho mais formosa, aquela, não, estou falando, rapaz, vou ficar calado, estou falando, se brincar, os avós dela é Silvio Souza, ou então Batista, não, ai meu Deus do céu, é parente agora, ai meu Deus, a minha mulher é Silvio Souza. Rapaz, não, vamos buscar essa árvore genealógica não, pelo amor de Deus, eita, rapaz, estou falando, marense não nasce não, ele brota, rapaz do céu, então gente, a ideia, eu vou falar para ela, se ela ver esse, porque eles vão cortar ali, né, graças a Deus, senão eu ia dormir junto com a Lilica, que é minha cachorrinha lá fora. Então você tem aqui, ó, COP21, a ideia é evitar com que a temperatura média da Terra alcance os 2 graus. Como? Não. Deixou para cada país assumir a sua responsabilidade. E o Brasil, é claro, pode passar uma para nós aí, vamos lá? Eu botei, passa isso aí, vai, depois a gente volta. Pode passar. Passa. E aí? Aí o Brasil fez essa ideia, não,
nós vamos combater o desmatamento, nós vamos reduzir a emissão de gases estufa, né? Vamos reduzir a emissão de gases estufa por meio do combate ao desmatamento. E eu queria, gente, não sei nem por onde é que eu vim aqui beber água e não bebi. Eu queria que vocês anotassem uma coisinha aí em relação ao desmatamento, tá? Coloquem assim, arco do desmatamento. Deixa eu apagar aqui o quadro. Eu falo muito, né? Vocês estão conseguindo pegar aí, então, né? O problema é que eu falo muito, falo alto e falo rápido. Né? Mas vocês estão de boa aí? Também está acabando a aula, né? Perguntar agora não adianta. Rapaz, minha mulher briga comigo direto. Ela fala assim, por que você está gritando? Eu, hã? Ela, bicho, mas minha mulher briga comigo. Meu Deus. Hã? Ele não fala nadinha, a mulher está do lado, fica caladinha. Tá certo. Te entendo. Mas dá uma piscadinha, assim, ó. Precisar de ajuda, vai fazer que eu entendo. Tá? Então, sabe, né? Senão, quando a mulher apanha do marido, né? Eu estou falando para ele que ele tá ali quietinho. Mas deu uma briscada. Faz para tu ver. É. Não. Deus é mais. Então, ó. Arco do desmatamento. Vocês acham que o Júnior já quando fala aquele negócio, paixão, é medo. Chegar em casa, a mulher, não para aqui para me ajudar com os meninos, não sei o que. Ele fala, paixão, ó, estou trabalhando. É só medo da mulher ali, não é besta não. Gente, ó, aqui se refere ao avanço da agropecuária, tá? Avanço da agropecuária, beleza? Então eu vou tentar desenhar um mapinha aqui, vai ficar lindo, é claro, meus dons artísticos. Não, disse não está idêntico. Ah, paz do céu, hein? Não, foi à noite treinando, nem dormi. Mas se eu botar um azul, não vai ver ali não, né? Vai nada. Vai não. Dá não, né? Eu não enxergo nem. Então tá, vou fazer de preto aqui, então. Então você tem aqui, ó, Amapá, Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e Rondônia. Beleza? Amapá, Pará, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso e Rondônia. Aí é onde você tem o avanço da fronteira agropecuária, tá? É onde você tem para produção de soja e também criação bovina e bubalina, tá? Criação bovina e bubalina. Meus amados, aqui está indo para dentro da floresta amazônica, tá? Por isso, eu quero até salientar uma coisinha aqui, por isso que em 2015, o governo oficializa uma nova área aqui, chamada de Matopiba, Maranhão, pronto, seria um novo Eldorado. A ideia é fazer com que a produção de soja, ao invés de ir para a Amazônia, venha para a área já degradada, que é o Matopiba, que o Tocantins está todo lá dentro, todo. Aí é sul do Maranhão, sul do Piauí e o oeste baiano, tá? Luiz Eduardo Magalhães, Barreirinhas, tá? Barreiras, né? Na Bahia, Balsas, Maranhão, tá? Isso.
Certinho, e o Tocantins vai entrando todo aí dentro. Certinho, gente? Hã? Quem? É para eu repetir? Pode pedir. De onde? Não. Calma. A agropecuária, ela vai para lá, para o oeste. Então você tem um desmatamento aqui, queimada vindo para cá. Em 2015, vamos criar uma nova área agrícola, para tentar tirar a pressão do arco do desmatamento, fazer com que a atenção deles, ao invés de ir para lá, venha para cá, e aqui já é uma área degradada, já foi impactada, então vamos trazer para cá, e aí começaram a gerar estímulos, para a produção de soja e arroz, soja, grão, arroz, fibra. Carreirinha, mas aí não tem nada. Opa! Aí você tem o Rio Tocantins, aí você tem o Rio Parnaíba, aí você tem o Rio São Francisco, aqui é plano, aí você tem a ferrovia Norte-Sul, vocês estão entendendo? Então tem rotas de escoamento, tem água para irrigar, e agora estímulo, incentivo fiscal. Por isso que houve aqui uma grande valorização do imóvel rural, e logicamente onde tem valorização do imóvel tem expulsão de pequeno proprietário. Aconteceu, o pequeno proprietário se sentiu forçado a vender a terra dele e vazar, entendeu? Ponto. Entenderam aqui, gente? Então o arco do desmatamento ele ainda existe, e eu queria que vocês, caso caia no concurso, vocês visualizem essa área, se lá citar arco do desmatamento. Eu acho que nesse concurso, questões de minoria, como nós comentamos aqui, palestino, comentamos Catalunha na aula passada, eu acho que eles podem abordar uma coisa dessa de minoria, tá? Então leiam alguma coisa sobre isso, tá? Leiam, por favor, e também alguma coisa ambiental, por causa, volta lá na imagem, por favor, olhem aí, 2023, os Cs são unidades de conservação, aqui no Pará, o tanto da expansão dela, em 2023 em quilômetros quadrados, 271 quilômetros quadrados, essa reserva Chico Mendes aqui, 120, isso aqui foi expansão em 23, o governo foi eleito, porque achava que o antecessor, não estava preocupado com as questões ambientais, tirou o investimento dos órgãos fiscalizadores, fez um processo de desmartelamento, de desmoronamento, até mesmo desarticulação dos órgãos de fiscais ou fiscalizadores, e agora eu vou investir nisso, nós vamos olhar para a floresta amazônica, vamos olhar para o nosso cerrado, vamos olhar para o nosso Pantanal, mas olha o tanto de desmatamento em unidades de conservação, não é em área florestal, são em áreas de reserva, áreas de ação de risco, e o aparelhamento que ele fez, e o dinheiro que ele jogou lá, como é que permitiu tudo isso? Então são questionamentos que nós temos que fazer, tá? Aqui você tem a Amazônia Legal, é claro que vocês sabem, devem ter visto com o Júnior Gel, que o Tocantins está dentro da Amazônia Legal, por isso que aqui nós preservamos 35% da mata nativa, enquanto o Goiás preserva 20%, foi um questionamento durante muito tempo, na época, a senadora Cátia Abreu, que queria tirar o Tocantins dessa Amazônia Legal,
alegando que o Estado é agropecuarista, alegando que o Estado precisaria expandir a área agrícola para aumentar a sua participação no PIB. Foi muita discussão em cima disso, tá? Então, dentro dessa Amazônia Legal, nós tivemos aqui, ó, uma queda de 2022, mas vejam, ó, 21 foi um pico, 22 cai um pouco, tá? E 23 continua a queda, só que agora dos seus 22% em relação a 22, tá? Mas, ó, taxa de desmatamento, 9 mil quilômetros quadrados, tá? Menor resultado desde 2019, dentro da Amazônia Legal, dessa área que está na borda da floresta amazônica, tá? Nessa borda, beleza? Aí você tem aqui a atuação do IBAMA, tá? Podem ver o símbolozinho do atual governo, tá? Comparação com a média no mesmo período, nos últimos 4 anos, a 3.972 autos de inflação, tá? Multa, juros, multa, né, tal. Você tem aqui, ó, 2 bilhões em multas, 2.604 embargos, e aí vocês estão dando uma lida nisso aí depois, tá? Entre os bens apreendidos, 3 mil cabeças de gado, 36 toneladas, aqui são dentro de grileiros, fazendeiros que expandiram ilegalmente a sua propriedade sobre terras da União, terras que seriam destinadas à reforma agrária. Grileiro, lembra grilo, tá? Lembra grilo, porque ele vai lá num cartório, falsifica o título da terra, papel novinho, e ele coloca dentro de uma caixa de sapato cheia de grilo, para o grilo envelhecer o papel mais rápido, e quando bater uma fiscalização, o papel tem aquele aspecto de velho, tá? Por isso o nome é grileiro, por causa do grilo, tá? E aí você tem aqui também, tá? Termos de destruição, bloqueio de 1,8 milhão de metros quadrados de créditos da madeira ilegal. Passa mais uma para nós. Aí você tem aqui, ó, aqui vocês vão ler, suave em casa, nós temos um desmatamento de 19 a 23, do equivalente a um estado do Rio de Janeiro e meio, tá? Aí essas áreas de vermelho são as áreas que estão sendo desmatadas ou impactadas, tá? Aqui, ó, beleza? Essa aqui é a ideia do arco do desmatamento, e aqui é legal vocês darem uma olhada em casa mesmo com mais calma, porque tem por bioma, tá? Ó, Mata Atlântica, essa área laranja é Cerrado, Pampa, Pantanal aqui, e aqui Floresta Amazônica, tá? Então em casa, sentem uma horinha, quinta-feira eu mando, sexta é feriado, quinta-feira eu prometo mandar, tá? Eu posso montar umas questões para vocês, tá? Vou montar para vocês, tá? E aí nós temos gráficos aqui, aqui tem, ó, a porcentagem de área, alerta de desmatamento, tá? Tudo isso aí para vocês lerem com calma em casa, dá uma lida. Volta para nós, não, pessoal, só um minutinho. Vocês não querem ver o El Ninho, não? Volta aí para nós. Mais uma. Aí. Vocês... Gente, 5 minutinhos. 5 minutinhos, prometo. É porque nós ficamos aqui muito em guerra, tal. 5 minutinhos. Segura a mulher aí. Ó, gente, El Ninho é o menino. Ele é um aquecimento aqui, ó, na parte tropical do Pacífico, na chamada corrente de Humboldt, tá? Corrente de Humboldt. Tá guardando material. Vai embora, tu. Vai cair El Ninho. Ele não vai copiar, tu vai ver. Aí quando estiver lá fazendo um concurso, tá merda, é o Ninho, ó. Por que eu guardei meu caderno? Então, ó, eu coloquei aqui, não vou adentrar muito não, vocês vão dar uma lida nisso aqui, tá? Mas olhem esse mapa, pelo favor, ó, norte e nordeste seca, sul e sudeste chuva, é acima da média, seca acima da média, tá?
São severas, tá? Aí eu quero que vocês percebam o seguinte, gente, a umidade da floresta amazônica, ela vem para cá, tá? O que traz chuva para nós é ela, beleza? As chuvas aqui de outubro a abril, é porque a umidade está vindo da floresta amazônica para cá. Só que quando aqui fica muito quente, ele se torna um sugador dessa umidade. Aí, a umidade daqui, que é para vir para cá, ela é sugada para lá. Isso, para a esquerda, para o oeste. Então, ao invés de vir para o leste, né? Pará, Maranhão, Tocantins, que está a leste do Amazonas, não. Ela vai para a divisa com o Peru, para a divisa com a Colômbia, com a Venezuela, então vai mais para lá, tá certo? Por isso essa seca severa aqui. Mas Carreirinha, então, por que aqui tem muita chuva? Porque aí é a corrente marítima que leva, tá? Corrente marítima. Então, El Niño é uma anomalia climática, mas ela é natural, não é provocada pelo homem não, tá? Ela é uma anomalia. Mas Carreirinha, por que uma anomalia? Meus amores, porque a corrente que é aquecida, ela é fria, e aí o nome pode ser corrente do Peru, ou corrente de Humboldt, tá? Ela é fria, ela vem da Antártida, ela é fria, então ela é aquecida, por isso que vira aqui um ar quente. Passa aí para nós, só mais uma. Aí ó, aqui tem o que ele é, eu coloquei alguns dados, tá, para vocês lerem, ó. Desde maio, os registros térmicos subiram 0,5%, aí tem aqui no Brasil, como vai acontecendo. Gente, presta atenção nisso aqui, ó. Entre o El Niño e a Laninha, tendem a se desenvolver entre abril e junho, atingem um pico outubro e fevereiro, duram de 9 a 12 meses, sempre verão e inverno, tá? Recorrem em intervalos de 2 a 7 anos, tá? De 2 a 7 anos. É sempre assim, é sempre assim, ó, junho, julho e agosto, aí depois, novembro, dezembro e janeiro, é sempre no inverno e no verão. Então vai pegar a Laninha, que vai começar agora, né, junho, julho e agosto, e aí novembro, dezembro e janeiro de 25, é sempre de um ano para o outro assim, tá? Pode passar mais uma, para a gente finalizar, gente. Aí eu coloquei aqui, ó, a imagem das duas, do El Niño, tá, e da Laninha. Ó, aqui ficou vermelhão, porque está quente, então ele está puxando a umidade, puxando, então as chuvas vão ocorrer aqui, ó, na água. Aqui não está azulzinho, então está frio. Como está frio, ele empurra a umidade, por isso que na Laninha, que nós vamos entrar a partir de junho, são chuvas acima da média, norte e nordeste, e estiagem no sul. El Niño, seca, norte e nordeste, e chuva no sul. Entendam isso aí, porque ele pode cobrar um trenzinho. Eu coloquei aqui para nós, escrevi, tá? Para vocês lerem em casa depois, com mais calminha. Meus amados, foi um prazerzaço estar com vocês, muito obrigado, tá? Sucesso para vocês no concurso, e daí, qualquer um que vocês forem fazer também, contem sempre comigo e me chamem por churras. Grande abraço, valeu demais, pessoal, para vocês, hein? TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.